Olá, queridos amigos, uma excelente tarde para todos nós. Oi, pessoal, boa tarde. Bandidos tentam roubar carro de oficial de justiça e ela reage, grita e pede socorro. Um policial ouviu e conseguiu prender um dos ladrões. E a população de míopes cresce no mundo inteiro. Uma pesquisa mostra que já enfrentamos uma epidemia de miopia. E sabe por quê? Olhos grudados na tela do celular, do computador durante horas. Um especialista alerta para esse hábito da vida moderna. Senado aprova a reforma trabalhista. Agora falta a sanção do presidente Temer. O TNT mostra o que deve mudar na jornada de trabalho, férias, remuneração. Ganhou liberdade o agente penitenciário que atirou na barriga da própria mulher que estava grávida. O bebê não resistiu. O funcionário público alegou tiro acidental, mas a esposa negou a versão. Parece um mar na rua Rio de Janeiro, mas essa não é a praia que os moradores queriam curtir. Isso é esgoto que corre solto em Barra Mares, Vila Velha. Sofrem pedestres, ciclistas, comerciantes. É transtorno geral. E a falta de qualidade de vida chega também à casa de Dona Sônia, inundada pelo esgoto. Depois de mostrar o vídeo que a nossa amiga enviou, fomos até a residência dela. Alguém consegue se colocar no lugar da Dona Sônia? Ter uma casa que parece um rio, uma cama que parece um barco. Criminoso é preso ao tentar vender pela internet carros alugados em Goiás. Pelo menos 15 locadoras de veículos já foram vítimas do golpe aqui no estado. Assalto à farmácia. Os funcionários foram obrigados a ficar de joelhos na frente dos bandidos. Bombeiros continuam procurando o professor que desapareceu ao subir o Pico da Bandeira no Parque do Caparaó. Emprego. Selecionamos vagas para supervisor de segurança, auxiliar de crédito, gerente de contas. Nutricionista, contador, conferente e analista de importação. E o mutirão para negociar dívida segue firme na Serra. As financeiras são as campeãs de acordos. Um dos clientes devia R$15 mil, saiu com um boleto de pagamento de R$250. Bom, tudo isso e muito mais no retorno do Tribuna Notícias, primeira edição. Voltamos bem rapidinho, amigos. Até já. Já estamos de volta, queridos amigos. Muito obrigado sempre, todos os dias, pela audiência que você nos dá. E olha, foi uma reação inesperada, tá? No momento de perigo. Os bandidos renderam uma oficial de justiça para roubar o carro. O desespero foi grande porque dentro do veículo estavam documentos de inscrição do mestrado do filho dela. Pois é, a funcionária pública não entregou o carro e, muito pelo contrário, avançou no assaltante e acabou com os dedos quebrados. Foi por impulso. A oficial de justiça disse que agiu seguindo o instinto de mãe. Na condição de mãe, a gente faz coisas meio malucas. E na hora eu perdi o controle e comecei a tentar lutar contra o rapaz que já tinha assumido o controle do carro e já estava com o carro ligado. A oficial de justiça contou que parou o carro nesta rua movimentada por 20 minutos. Ela esperava o filho que pagava uma conta no banco. Enquanto eu aguardava, dois jovens se aproximaram. Um deles imediatamente assumiu o banco do carona e o outro abriu a porta do lado do motorista, onde eu estava, e exigindo que eu saísse do carro e entregasse o carro. Os bandidos queriam levar o carro e os objetos pessoais. No desespero, a mulher de 55 anos reagiu e lutou com um dos bandidos. Acabou com os dedos quebrados. Eu disse que não ia entregar o carro. Observei que o que estava do meu lado não estava armado. Eu tentei puxar a porta e ele bateu a porta, batendo nos meus dedos. Ele me arrastou para fora do carro, me puxou pelo braço. A oficial de justiça começou a gritar pedindo socorro. Um policial militar à paisana que passava pelo local ouviu os gritos e foi socorrer a mulher. Ele ainda conseguiu prender um dos bandidos. O outro conseguiu fugir. Por sorte, havia um policial à paisana que estava armado e que conseguiu dar voz de prisão e prendeu este que me atacou, enquanto o outro fugiu. Esse vídeo mostra Jefferson Gomes, de 22 anos, algemado pelo militar. Ele foi levado para a delegacia de Cariacica. A oficial de justiça acredita que reagiu, cansada da impunidade. Aquelas reações de fúria, que eu acho que todo brasileiro que está bastante indignado com tudo que vê,
Chega uma hora, perde a ponta da corda. É isso, tanta violência e todo mundo realmente com os nervos à flor da pele. Lembrando que a polícia alerta a nunca reagir, porque bandido anda atirando até quando a gente mantém a calma, né? Jefferson Gomes foi autuado por roubo e já está no presídio. O outro suspeito ainda não foi localizado. O mutirão de negociação de dívidas do Procon termina amanhã na Serra. Muita gente já saiu do sufoco conseguindo um baita no desconto. Pois é, mais de 1.500 pessoas já foram atendidas, entre elas um sortudo. Opa. A dívida de R$15 mil com a financeira caiu para 250. Que isso? O dia começa e seguem as negociações de dívidas no mutirão do Procon da Serra. Com 9 empresas participantes, o evento atendeu 1.327 pessoas até ontem. Hoje, a Alessi passou no mutirão e saiu de lá com uma boa proposta. 19, ficou por 5 mil. Tiraram os juros, né? E deu uma entrada de... Era 700, deixaram para 300, né? E aí, 18 de R$264. Aí vai caber no bolso? Ah, tem que caber, porque você já pensou? O velho já está com 84 anos. Devendo essa quantidade aí, né? Não pode morrer devendo, senão que é ruim, né? O José estava com uma dívida antiga. Na época, pegou um empréstimo, mas saiu do emprego e se enrolou todo. Aí, na expectativa de conseguir um bom desconto, marcou presença no mutirão. Só que a proposta não foi tão boa quanto o José pensava. Não foi assim do jeito que eu queria, mas tá bom. Baixou quanto aí? Ah, diminuiu bastante. Acho que vai dar, vou ver lá como é que eu posso fazer, né? O José e a Alessi negociaram dívidas com financeiras. Elas são as campeãs de acordo aqui no mutirão. Só para ter uma ideia, ontem uma dessas financeiras fechou o dia com mais de R$1.200.000 em dívidas negociadas. Teve o caso de uma pessoa que devia R$15 mil e saiu daqui com boleto para pagar apenas R$250, um desconto de 98%. Isso mostra que o quadro de recessão, né, levou as pessoas a procurarem o local que concede o crédito, né? Como a dívida já é existente nos bancos, a saída para essas pessoas é ir até as financeiras, que não vão ter tanta restrição para fazer a dívida ou mesmo comprar a dívida anterior, né? A pessoa pega a dívida agora com a financeira para quitar a dívida do banco e deixa rolar na financeira, que às vezes os juros é até maior. Chega nessa situação aqui do mutirão, acaba que as financeiras, para não tomarem tanto prejuízo, acabam dando um desconto maior. Na segunda e na terça-feira, uma média de R$2,5 milhões de reais foram negociados por todas as empresas participantes. A gente tem algumas senhas ainda das outras empresas, mas ainda dá tempo de você correr aqui e fechar o seu negócio, ficar no azul aí para o fim do ano. É isso aí, pessoal. Para negociar, tem mesmo que correr. Não tem mais senha para negociação com a EDP Celsa, da Casa, Itaú e Bradesco. Para os demais, ainda há senhas disponíveis. O mutirão termina amanhã na Faculdade Doctum, em Laranjeiras. É de 8 da manhã às 5 da tarde. Funcionários foram ameaçados e obrigados a ficar de joelhos durante um assalto em Guarapari. O alvo foi uma farmácia. Câmeras de segurança flagraram toda a ação. 2 funcionários estavam no balcão quando o jovem de moletom azul entra no estabelecimento que fica no bairro Parque da Areia Preta. Ele se passou por cliente e chegou a pedir um remédio. Enquanto a atendente procura o medicamento, o criminoso aponta a arma para o funcionário. Ele faz ameaças e exige que os 2 fiquem de joelhos. Enquanto isso, vai ao caixa e pega todo o dinheiro, cerca de R$300. Antes de fugir, pede os celulares das vítimas. Como elas disseram que estavam sem os aparelhos, o bandido rouba o relógio do homem avaliado em R$2.000 e vai embora. Um comparsa esperava do lado de fora para dar fuga. Quem tiver informações do suspeito deve ligar para o Disque Denúncia 181. Ontem, pessoal, nós mostramos um vídeo de uma amiga do Tribuna Notícias, a dona Sônia, uma mulher de astral ótimo mesmo enfrentando um problemão. Você viu esse vídeo, tá?
Pois é, a imagem da dona Sônia vivendo num rio de esgoto dentro de casa nos chamou, claro, a atenção. E nós fomos ver de pertinho esse transtorno. Pois é, o Torino disse que mostramos o vídeo ontem. Pois é, corremos atrás do poder público e vocês acreditam que nada mudou? A amiga do TN continua náufraga na própria residência. E os vizinhos também são vítimas de anos desse descaso. Veja se não é revoltante viver assim. A casa está completamente tomada pela água suja. Para entrar na residência, Dona Sônia precisa se encher de coragem. A água aparentemente contaminada coloca em risco a saúde da Sônia e destrói tudo o que há na casa. Pessoal, a situação é quase que inacreditável. Vou pedir o Cícero para mostrar para vocês, ó. A gente está de bota dentro do quarto aqui da casa da Dona Sônia. E ó, sorte que televisão não tem cheiro, porque o cheiro é insuportável. Imagina viver numa situação dessa há quase 3 meses já, né, Dona Sônia? 3 meses que eu tô nessa situação. Já fiz uma filmagem, mandei para vocês. Eles vieram aqui, deram uma olhada, um falou que era da prefeitura, a prefeitura vem e fala que é da Cesan. Eu só sei que o problema, na verdade, está sendo meu, porque eu estou dentro de uma poça de água, uma piscina de água podre. Eu durmo, eu como, eu nem trabalhar, eu trabalhava em casa, não trabalho mais, porque não tem condições. Em abril, a Dona Sônia enviou o primeiro vídeo para o nosso WhatsApp pedindo ajuda. Na época, a Cesan se comprometeu a fazer a limpeza na rede, que, segundo a companhia, é de drenagem. Feito. Mas o problema vai e vem. A Prefeitura de Vila Velha ficou de enviar uma equipe para vistoriar o local. Nada disso aconteceu. Segundo o seu Isael, anos atrás, os próprios moradores criaram uma espécie de rede de esgoto na rua Princesa Isabel. Os dejetos vão para as fossas das residências e das fossas das casas para a tal rede. Mas, como ela foi feita de maneira improvisada, hoje já não suporta mais a quantidade de dejetos. A rede que foi os moradores que fez antigamente, tem mais ou menos uns 25 a 26 anos. E as manilhas que nós colocamos, já está tudo amassado. Os esgotos das casas estão tudo entupidas. Daí não tem outra solução a não ser implementar uma rede de esgoto que realmente funcione. Enquanto isso, o quintal da dona Jovelina vira pântano. Ela, que tem uma doença nas pernas, não pode nem pensar em ter contato com essa água. Nem lavar roupa eu estou por dentro, né? Porque se eu for lá pisar ali, eu vou até mandar amputar minhas pernas do jeito que ela tá, né? A dona Sônia faz um apelo. Chega de empurra-empurra. É hora de solucionar de vez o problema e acabar com essa vida de náufraga dentro do próprio lar. A Cesan diz que não há rede de esgoto aqui. Então, que por isso que isso não é esgoto. Não é esgoto. Então, agora, isso é o quê? Água potável? Porque se não é esgoto, eu acho que se eles tomam essa água aí, é só lá na casa deles, né? Porque na minha, não. E eu peço encarecidamente que as autoridades façam alguma coisa, mas agora faça bem feito. Porque o barato sai caro, eles mexem e não faz nada. Peço uma solução encarecidamente e urgente, para hoje, não para ontem. Hoje não para ontem. Isso não é água potável, água bostável. Que situação horrível, né? A prefeitura informou que a rede de drenagem da rua foi limpa em maio e uma equipe verificou hoje que existe rede de esgoto da Cesan na rua. Agora à tarde, técnicos da empresa e da prefeitura vão ao local ver o que está acontecendo. E a nossa equipe vai acompanhar esse trabalho, não é, Ingrid? Com certeza. Bem de pertinho, tá legal? No Tribuna Notícias, segunda edição, vamos mostrar tudo isso para você. Lembrando que esse absurdo que vimos aí chegou pelo WhatsApp do TN. Dona Sônia pediu ajuda e a gente realmente, como disse o Torino, não vamos desistir. Vamos continuar acompanhando essa situação que ninguém merece viver. E você também pode mandar flagrantes, sugestões, vídeos para o nosso WhatsApp 99792-2530. 99792-2530. E vejam só, endereço de frente para o mar. Que coisa boa, né? Poderia ser um privilégio que poucos têm, se não estivéssemos falando de um mar de água da chuva, lama e também esgoto. O cenário nada natural é a realidade dos moradores em Barra Mares, Vila Velha. Veja na reportagem.
É como se ele morasse de frente para o mar. Só que não. Aqui ninguém pode negar, aqui não precisa nem de eu pegar o carro e ir para o mar. O mar já está na frente da minha casa. Infelizmente é um dos casos do poder público que nós temos aqui, né? Esse é o Natanael. Se contar, ninguém acredita, hein? É por isso que a gente está aqui para mostrar. E manobrar o carro aqui é outra luta, né? Rapaz, é tanta luta que tem dia que isso aqui está fileirado de caminhão, até lá embaixo no lugar seco. Tem que passar dentro da água e deixar os caminhões fora da água. Mas isso é na rua toda. A propósito, essa é a rua Rio de Janeiro, em Barra Mares, Vila Velha. E olha, cá entre nós. É um rio mesmo, viu? E aqui praticamente não tem rua, né, Maria? É lama para todo lado, não tem nem por onde passar direito. Não, não tem. Se você passar, você tem que enfiar o pé na lama, na água, corre risco de cair, tanto andando de bicicleta, qualquer jeito. Eu saio para trabalhar 5h30 da manhã, você tem que enfiar o pé na lama, chegar, levar uma garrafinha de água, sério, lavar o pé. Porque como é que você vai entrar dentro do ônibus com o pé cheio de lama? Essa lama podre. Não tem como, entendeu? E a gente fica assim, sofrendo. E com esse esgotão a céu aberto, pensa no cheiro. Muito esgoto misturado com água de chuva, a gente não tem nem condições de sair de casa às vezes. Eu já saí aqui de manhã para ir trabalhar descalço, pisando com água na canela, nessa água nojenta, né, de esgoto, e aí a gente tem que pedir às autoridades que tomem a providência, né, para ajudar a gente aqui, né. O esgoto aqui é assim, diariamente entupido. E tem muitas casas aqui que também não tem esgoto, como a minha casa não tem esgoto. Olha só, parece que não, né? Mas a gente está no quintal da casa de uma pessoa que mora aqui na rua Rio de Janeiro. E olha só quanto esgoto tem acumulado no quintal, água de chuva. É um cheiro ruim, danado, né, dona Juraci? Dona Juraci mora aqui e é uma luta, uma tristeza para a senhora, né? Muito grande. Para sair para trabalhar, dificuldade imensa. Eu tenho um filho de 15 anos, ficou uma semana sem ir na escola, porque não podia passar no meu quintal para ir para a escola. O meu quintal, como você está vendo, é lagado de água. A água da rua volta para o meu quintal, entendeu? É água de vala, porque a tubulação do esgoto não está funcionando. Dona Edileuza tem um comércio aqui na rua. Já dá para saber que ela não consegue trabalhar, né? Fica mais fechado. Que mãe que vai deixar os filhos pisar nessa água podre? Porque o cheiro é horrível de esgoto, né? Aqui transbordando, vocês viram, né? Tem a igreja ali, tem dia que nós não tem nem culto, porque não tem como passar. Esse esgoto que foi feito aqui, ele vive constantemente com problema. Aí acumula água toda aqui, tá vendo? Isso aqui é uma vala. Quando eles abriram essa vala, os terrenos não tinham sido aterrados ainda. Então, quando o pessoal veio aterrando os terrenos, então, como não tinha manilha, impediu a água de passar. Todo ano vem, bate, dá tapinha nas suas costas, mas não faz nada. Eu moro aqui há 21 anos, meu querido, há 21 anos. E há 21 anos essa situação. É difícil a gente conviver uma situação dessa. A gente paga o IPTU em dia, a gente paga as contas de água e energia em dia, mas, infelizmente, a situação está precária. Nossa. Não, 21 anos recebendo tapinha nas costas realmente é demais, né? Não tá fácil mesmo para esses moradores, viu? Imagina ter que fechar comércio e igreja por causa dessa situação lamentável. Bom, a Prefeitura de Vila Velha informou que o projeto que prevê melhorias nas redes de drenagem, esgotamento sanitário e pavimentação já está em fase de análise. Depois de um parecer favorável, ele segue para licitação. Várias ruas de Barra Mares serão contempladas, mas como não há prazo para a finalização de todo esse trâmite, é preciso esperar, que não seja muito, né, amigos? E foi solto o agente penitenciário que atirou na barriga da mulher grávida durante uma briga. O crime aconteceu há 6 meses. Rafael Zardo Neto, de 34 anos, deixou a cadeia ontem. O alvará de soltura foi expedido pela juíza da 4ª Vara Criminal de Vila Velha. O crime aconteceu em janeiro, quando o casal discutiu dentro do carro. Olha o Rafael aí de cabeça baixa aí, ó. Depois de voltar de um show em Guarapari. Durante a briga, Rafael acabou atirando na barriga da esposa que estava grávida. Ele disse que o tiro foi acidental, mas a empresária de 23 anos negou essa versão. A vítima passou por uma cirurgia de emergência, o bebê foi retirado com vida, mas morreu pouco tempo depois. Na ocasião, o agente foi autuado por tentativa de homicídio, embriaguez ao volante e posse de drogas. Seguimos, claro, torcendo pela sua colocação no mercado de trabalho. Há vagas para vendedor, supervisor de segurança, auxiliar de crédito, gerente de contas, nutricionista, contador, conferente e analista de importação. Cadastro no site rhopen.com.br.
pesquisa revela um dado preocupante. Até 2050, pelo menos metade da população mundial será míope. A miopia é aquela doença que atrapalha a gente a enxergar de longe. Olha, e o uso exagerado de computadores, tablets, celulares pode ser o grande vilão dessa história. Mas há uma forma fácil de tentar prevenir isso, principalmente em crianças e também nos adolescentes. Fazer com que eles brinquem mais ao ar livre. Entenda por quê na reportagem de Carol Fernandes e o cinegrafista Sérgio Porto. O João Pedro ainda nem completou 3 anos, mas já sabe direitinho o caminho dos desenhos no celular. Como que é o nome do desenho? 2014. Os Vingadores? É só acordar para pegar o aparelho do pai ou da mãe e se deixar passar horas assim, coladinho na tela. O que para Daniela, que é pedagoga, é sinônimo de muita preocupação. Se deixar ele fica até de manhã, sem intervalo comercial, sem bocejar, e na hora que tira é um sofrimento. É pirraça. Por sorte, a Duda, que é mais velha, se interessa por outras coisas, como a leitura convencional e mantém distância do celular na maior parte do dia. Prefere o contato ao vivo mesmo. Quando é questão de conversar com as minhas amigas, eu prefiro conversar pessoalmente do que com o celular. Sorte da mãe, que precisa dedicar muito tempo ao João para que essa história de celular não acabe virando problema. É que nessa família, problema de visão é algo bastante comum. Está na genética, eu tenho miopia, estigmatismo e hipermetropia 8,5 e 9. E a Duda também. Só meu esposo que não. Minha família toda veio de uma carga genética que sofre com dificuldade na visão. Existe sim motivo para se preocupar e não é papo de mãe. Em um período de 30 anos, a população de míopes nos Estados Unidos cresceu mais de 100%. A estimativa da Academia Americana de Oftalmologia é de que até 2050, pelo menos a metade da população mundial já tenha sido afetada pelo problema. Para os especialistas, já enfrentamos uma epidemia de miopia. E isso pode sim ter a ver com o uso exagerado dessas novas tecnologias, principalmente por crianças e adolescentes. A gente sempre acreditou que o principal fator da miopia fosse um fator genético, mas um aumento tão grande dessa miopia num espaço tão curto de tempo não se justifica somente pelo fator genético. Do uso como a gente faz da visão das sociedades há 40 anos atrás para a sociedade atual, é sem dúvida nenhuma o uso de tablets, telas de celular e telas de computador. Então, isso faz dessa tecnologia o principal suspeito dessa epidemia. Mas as notícias não são de todo ruins. Um outro estudo um pouco mais antigo, realizado na Ásia, comprovou cientificamente que crianças e adolescentes expostos ao sol, crianças que brincam ao ar livre, têm menos tendência de ter miopia. Crianças que brincam semanalmente na luz do sol, elas têm uma chance menor de desenvolver miopia do que as crianças que não brincam. No caso da Daniela, além de ficar atenta à luminosidade do aparelho e ao tempo que o filho utiliza o celular, ela aposta em brinquedos e jogos educativos para mantê-lo o maior tempo possível longe das telas. Jogo de montar, de peças de montar, dominó, mas ele brinca um pouco. E quando eu pisco o olho, se meu neném chora, fazer alguma coisa, quando eu olho, ele está com o celular na mão. A exposição a tablet, celular, a computador é segura. O que nós temos que tomar cuidado aqui é no tempo de exposição disso aí, principalmente na infância e na primeira adolescência. A gente ainda não tem estudos mostrando que isso faz mal. Agora, com certeza, isso tem influência nesse desenvolvimento. Tá aí a dica para mamães e papais. Brinquem mais com os filhos fora de casa e evitem a miopia da garotada. Atenção, queridos telespectadores, para mais um golpe praticado de forma online. Os carros são alugados em outros estados e vendidos na internet. A fraude vem crescendo em todo o país e já fez 15 vítimas aqui no estado. Um suspeito foi preso. O casal de criminosos alugava carros em locadoras de veículos e, com documentos falsos, os dois se passavam como proprietários. Assim, anunciavam num site de compra e venda na internet e vendiam para terceiros. Esse carro, por exemplo, foi alugado no estado de Goiás e seria vendido aqui no Espírito Santo por R$68 mil. A locadora registrou um boletim de ocorrência que esse carro já havia sido transferido para cá de modo fraudulento. Nós começamos a ir atrás dos indícios que eles deixaram e, a partir daí, nós começamos a procurar no site algum carro parecido. Encontramos um suspeito e foi realizada a prisão dele.
Wilson Nélio Soares de Oliveira, de 50 anos, foi preso num shopping na capital no momento em que tentava vender o veículo. Ele se passava como Marco Aurélio. A documentação do carro também era toda falsificada. Ele alega que é só um receptador, que ele comprou esse carro por 25 mil no Rio de Janeiro, que ele não tem nada a ver com a locação, nem com a falsificação de documentos. Mas nós já encontramos as imagens dele na locadora lá de Goiás. A polícia também identificou uma comparsa que seria a esposa dele, Keller Cristina Antunes, de 43 anos. Ela seria a pessoa que faria o aluguel dos veículos. A polícia descobriu ainda outros 5 carros que foram anunciados na internet com esse mesmo nome falso. São 2 veículos na Bahia, 2 aqui no Espírito Santo e 1 em Pernambuco. A polícia está atrás de um terceiro suspeito que teria envolvimento na quadrilha. Infelizmente, não tem como a pessoa que está comprando saber desse golpe, saber dessa fraude, uma fraude muito bem feita. Os documentos são todos realmente de dentro do Detran. O que a gente orienta a população é que, a você consultar um carro, verificar que ele tem na cadeia sucessória o nome de uma locadora, entre em contato, porque esse golpe está se disseminando cada dia mais, então tenha cuidado com isso, verifique as informações do veículo, se for de locadora, entre em contato. Exatamente. Quem suspeitar de algo errado deve avisar a polícia para que o caso seja investigado o quanto antes. Olha, o Senado aprovou mais de 100 mudanças na lei trabalhista. A reforma na CLT agora segue para ser sancionada pelo presidente Temer. E se sancionada, as mudanças entram em vigor em 4 meses. E o que muda para você? Como ficam as férias, jornada de trabalho, negociação com o patrão? Vamos ouvir uma advogada, Paula Tardem, conversa com o repórter Luciano Rosetti. Pois é, Ingrid Torino, a reforma trabalhista já foi aprovada pelo Senado, agora falta só o último passo, que é a sanção do presidente da República, Michel Temer. Eu estou aqui com a Paula Tardem, que é advogada, e ela vai ajudar a gente a entender um pouquinho alguns pontos dessas novas regras. Paula, começando com jornada de trabalho. Antes eram 8 horas, agora passa para 12. Isso interfere de que modo assim no trabalhador? De que modo afeta, né, todo mundo que trabalha? Então, Luciano, essa questão da alteração da jornada de trabalho de 12 horas trabalhadas para 36 de período de descanso já era praticada em alguns setores da economia. O que acontece é que agora isso está regulamentado na CLT, será regulamentado na CLT, no caso, porque ainda não foi aprovada essa alteração, e isso vai ser feito mediante um acordo do funcionário com a empresa, mediante a demanda necessária. Com relação às demissões, né? Mudou um pouquinho também, porque precisa agora de um acordo entre funcionário e empresa, né? Como é que isso vai funcionar? Então, o primeiro ponto de alteração é que antigamente, se ocorria a dispensa por justa causa, ou o trabalhador pedia para poder não mais trabalhar na empresa, ele não tinha direito ao recebimento de aviso prévio, de multa de 40% do FGTS. E agora, o que eles pretendem com essa mudança é que possa ocorrer um acordo entre o empregado e o empregador, na qual será garantido ao empregado a possibilidade de receber a multa de 20% sobre o saldo do FGTS, metade do aviso prévio, além de poder movimentar 80% da conta do fundo. Agora, um ponto que gerou, né, comentários, né, sobre as grávidas. Antigamente elas não poderiam de jeito nenhum trabalhar em locais insalubres. Agora pode, mediante a apresentação de um atestado médico. Exatamente. A apresentação do atestado médico para garantir que o local de trabalho da grávida não vai trazer prejuízo para ela e para o bebê será de responsabilidade do empregador. Nesse caso, na eventualidade do ambiente ser insalubre, do médico atestar isso, ela não vai poder laborar no ambiente. Agora, e quando chega a hora do funcionário tirar as férias? Porque uma de 30, 3 de 10, ou então 2 de 15, isso pode ser negociado também? Exatamente. Agora, antigamente, como que era aplicado? As férias eram concedidas em 2 períodos, no qual teria que ter no mínimo 10 dias. Agora, o que acontece? As férias vão poder ser fracionadas em até 3 períodos, no qual um deles tem que ter, no mínimo, 14 dias. Obrigado, Paula. Muito obrigado por sua atenção, né? Suas explicações também. Então é isso, Ingrid Torino, como eu disse lá no início, né, foi aprovado pelo Senado, agora só falta a aprovação do presidente da República.
Obrigado pelas informações aí, Luciano Rosetti. Olha, bombeiros continuam procurando o professor que desapareceu ao subir o Pico da Bandeira. O professor universitário de Minas Gerais, Antônio Teodoro Dutra, de 43 anos, você está vendo ele aí? Ele está desaparecido no Parque do Caparaó. Ele subiu o Pico da Bandeira na madrugada do último domingo e desapareceu. Estava acompanhado de um amigo quando se perdeu na trilha. Bombeiros do Espírito Santo e de Minas Gerais, funcionários e brigadistas do parque ajudam nessas buscas. Cães farejadores e um helicóptero também fazem esses trabalhos. Pois é, e por causa do frio mais intenso, os turistas estão lotando o Pico da Bandeira. Além das buscas ao professor desaparecido, ontem os militares precisaram resgatar de helicóptero uma estudante que passou mal ao subir o morro. Veja só. Olha só, a direção do parque disse que para o mês de julho não tem mais vagas para quem deseja acampar e passar a noite dentro da unidade. É preciso o quê? Agendar pela internet, tá bom? Tá legal. Assobio apareceu mais uma participação de amiga do Tribuna Notícias. Pois é, desta vez quem conta o sofrimento e mostra o mar de lama é Dona Vanete, moradora de Cariacica. A gente não tem como sair de casa mais, porque é muita lama, muita lama. Nós estamos abandonados aqui em Vila Petrônio. Nem a igreja estou indo, porque não tem como ir. Os carros não passam aqui mais. É uma vergonha. Eu peço encarecidamente que ele olhe por nós. Nós estamos sofrendo. É, Dona Vanete, seu direito de ir e vir em nem a igreja, ela disse que está indo. Dona Vanete, é muito sofrimento e muito descaso. Vamos à resposta da Prefeitura. A Prefeitura de Cariacica disse que a Rua C já está incluída na programação para aplicação do Revisol nos próximos 3 meses. O cronograma de atendimento está atrasado por causa das chuvas. O mais curioso, quando Dona Vanete mandou o vídeo pra gente, foi o que ela disse completando as imagens. Falou que vive literalmente na lama há 6 anos, sempre que chove. E o pedido é para que a Prefeitura apenas se lembre de passar a máquina e jogar o pó de asfalto para amenizar o problema, porque ela sabe que calçamento definitivo não rola mesmo. Ai, ai, né? E você também vai participar do TN como Dona Vanete? Mande fotos, vídeos e flagrantes para o nosso WhatsApp, 99792-2530. Diga aí, Torino. 99792-2530. A Rosali está preocupada com o filho. Apareceram umas feridas no corpo do rapaz. Aí, Ingrid, ela encontrou o doutor João, que explicou o que pode ser. Veja. A Rosali está aqui ao meu lado. Ela tem uma dúvida, mas não é para ela. É isso, Rosali? Qual que é a sua dúvida com o doutor João? Isso, a minha dúvida é a seguinte, eu tenho um filho que não gosta de sol, ele tem a pele muito branca e eu acho que ele está com a falta de vitamina D e a imunidade dele baixou bastante e ele tem aparecido alguns tumores no corpo dele, penso que está relacionado a isso. E aí, doutor João? Olha, faz sentido, mas é interessante que esse argumento é bem moderno. A vitamina D, ela é responsável pelo crescimento. O principal fonte de vitamina D que tem é o sol. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia as pessoas que pegam o sol, no caso da mulher que usa muito filtro solar, usa muito cosmético, no caso de criança que fica dentro de um quarto com o computador ligado, ele não tem contato mais com o sol, com a natureza, ou tem pouco contato, ele vai fazer deficiência de vitamina D. Mas categoricamente a deficiência de vitamina D está relacionada ao crescimento, ou seja, alterações de crescimento deficiente de vitamina D, que gera o famoso raquitismo. Atualmente está aparecendo alguns casos, alguns trabalhos mostrando que realmente a vitamina D ela estimula o sistema imunológico. Então se percebe que as pessoas que têm deficiência de vitamina D, elas começam a apresentar infecções com frequência. Então convém seu menino tomar mais sol. O ideal seria pelo menos 15 minutos por dia, nos horários bem que o sol tivesse frio, para repor a vitamina D e de vez em quando fazer um exame para saber como é que está a vitamina D. Com certeza eu acho que ele irá melhorar esse aspecto imunológico referente à vitamina D. Tá bom, Rosali?
Obrigada, Rosali, pela participação. Um beijo para você e, claro, para o Dr. João, que volta na semana que vem. Quarta-feira, 12 de julho, vamos juntos conferir o que é destaque no jornal A Tribuna. Senado aprova mais de 100 mudanças na lei trabalhista. Aqui na foto principal, o professor desaparece ao subir o Pico da Bandeira. Justiça decide que fim de noivado não dá direito à indenização. INSS, estradas e escolas federais ameaçados por falta de dinheiro. Prefeituras vão rever valor de 1 milhão de imóveis. E ainda destaque no jornal A Tribuna desta quarta-feira. Vasco vende Douglas por 45 milhões de reais. Estreia emocionante na Passarela da Moda. E no caderno especial de imóveis, 5 novos prédios em Itapuã. A seguir, tem 150 vagas de emprego nas áreas de serviço, beleza, saúde, comércio e indústria. A gente te conta todos os detalhes daqui a pouquinho no retorno do Tribuna Notícias, primeira edição. Hoje estou enxergando muito bem. Agora, não dá nem para ver a hora. 12h36, até já. Já estamos de volta e a gente mostrou agora há pouco as fotos da estudante resgatada no Pico da Bandeira. Pois é. A adolescente de 14 anos é de Brasília e subia o Pico da Bandeira com um grupo de excursão, tá? Ela estava a quase 2.500 metros de altitude quando começou a sentir falta de ar e desmaiou. É um perigo mesmo. Foi resgatada por um helicóptero da PM e encaminhada a um hospital da cidade mineira de Alto do Caparaó. Sem a ajuda da aeronave, o resgate, que durou 50 minutos de carro, duraria 5 horas. Agora, emprego na Agência do Trabalhador de Cariacica. São 150 vagas nas áreas de serviço, beleza, saúde, comércio e indústria. Lembrando que a Agência do Trabalhador fica na rua João Lopes Rogério, número 8, edifício Christi, em Campo Grande. Boa sorte. Ok, vai daí, Suzy Faria. Tchau, pessoal. Beijo, até amanhã.